tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna, professora de Química, e hoje nós vamos falar um pouco sobre matéria e substâncias. Para começar, eu faço uma pergunta. O que é matéria? Galera, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, o seu celular, o seu lápis, seu caderno, sua cadeira, sua cama, tudo isso tem massa e ocupa lugar no espaço. Logo, é matéria, certo? Corpo e objeto. O que seria? O corpo é uma porção limitada de matéria e o objeto é um corpo elaborado para ter uma aplicação útil ao ser humano, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. A madeira em si, ela é uma matéria, pois ela tem massa e ocupa lugar no espaço, correto? Agora, o corpo. O que seria um corpo? Seria, por exemplo, uma tauba de madeira. É uma porção limitada de matéria, certo? E o objeto, um exemplo dele, seria uma mesa de madeira, porque é algo útil ao ser humano. Deu para compreender? Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre fenômenos físicos e químicos. Os fenômenos físicos não alteram a natureza interna da matéria e não formam outras substâncias, como por exemplo, se a gente pegar uma folha de caderno e amassar ela muda o seu formato, mas continua sendo uma folha, correto? Ou seja, não mudou a natureza interna da matéria e não formou outras substâncias, continuou sendo o papel, continuou sendo a folha, certo? É como seria também o suco de tomate. A gente vai espremer, amassar o tomate, mas continua sendo tomate, certo? Não mudou, não formou outra substância. Já os fenômenos químicos, eles alteram a natureza interna da matéria e formam outras substâncias, como por exemplo, se a gente pegar essa mesma folha de papel e amassar, e aí depois a gente queima. Quando queima, deixa de ser folha, deixa de ser papel e vira cinzas, certo? Teve uma combustão, então mudou, alterou a natureza interna da matéria e formou outras substâncias, deixou de ser papel para ser cinzas, correto? Bom, e aí nós vamos ver um pouquinho aqui sobre mudanças de estado de agregação. Bom, nós temos sólido, líquido e gasoso, né? Acho que isso aqui vocês já chegaram a ver em algum momento. Bom, e aí a gente tem essa passagem do sólido para o líquido, no caso seria a fusão, do líquido para o gasoso, seria a vaporização. Do gasoso para o líquido seria a liquefação, também pode ser chamada como condensação. Do líquido para o sólido seria a solidificação, certo? Também temos a ressublimação e sublimação, tá? Galera, sobre a vaporização, olha lá, vaporização é quando vai do líquido para o gasoso, certo? Eles têm 3 casos, tá? Evaporação, ebulição e calefação. A evaporação é uma passagem do estado líquido para o gasoso bem lentamente, como por exemplo, rios e lagos, quando tem a sua evaporação com a temperatura normal, né? Ambiente. Agora, a ebulição é uma passagem do estado líquido para o gasoso bruscamente, tá bom? Então, como por exemplo, quando a gente coloca água para ferver no fogão. A calefação é a vaporização rápida, quase instantânea. Então, por exemplo, vai cair uma gota de água numa chapa de ferro superaquecida. Essa daí seria a calefação. Deu para entender as diferenças? Vamos lá. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre substâncias para encerrar nossa aula de hoje. Bom, quando 2 átomos do mesmo elemento ou de elementos diferentes se unem, formam uma substância, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui a água, certo? A gente tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio, tá? Como eles se uniram, formou uma substância. Também temos o segundo exemplo, que é o gás oxigênio, certo? 2 oxigênios se juntaram e formaram uma substância. Vamos lá compreender um pouquinho mais sobre isso. Substância simples, o que seria, gente? São moléculas, né?
moléculas formadas de átomos de um mesmo elemento químico. Então, por exemplo, nós tivemos aí, combinações, certo? Só o oxigênio se combinando aí, juntando, formando uma molécula, uma substância simples, porque só teve oxigênio, tá? Aqui outro exemplo. Agora, quando é uma substância composta, tá? São formadas de átomos de 2 ou mais elementos químicos. Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo, gás carbônico. A gente tem um carbono e 2 oxigênios, tá? Teve essa combinação, formou uma substância, mas seria uma substância composta, porque tem elementos diferentes, correto? O outro exemplo aí do lado seria o ácido clorídrico, HCl, tá? A gente tem um hidrogênio e um Cl, teve a combinação, mas são elementos químicos diferentes. Deu para compreender a diferença de substância simples e composta? Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem. Obrigada!